Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Você que nos assiste através do canal 14 em Recife, região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify da Rede Brasil. Que Deus lhe abençoe mediante o estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 10ª lição com o tema Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. E para comentar esta lição, está conosco o evangelista Sóstenes Pereira, o mesmo que coopera com o nosso pastor ali como vice-coordenador do Departamento de Adolescentes aqui em todo o estado de Pernambuco. Evangelista Sóstenes, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Amém, pastor. A paz do Senhor. É uma satisfação também para nós estarmos aqui convosco. E também escritor da nossa Bereia, né? O livro Fundamentos da Evangelização, livro que sempre estamos aqui recomendando como uma excelente leitura para os que amam evangelizar. Não só para toda igreja, né? Muito mais para aqueles que amam evangelizar. E conosco aqui o amigo de todos os programas, amém, evangelista Alessandro Barreto. Pastor irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nath Jackson. E o professor irmão Jonas Santana. Parte do irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. Nesta lição veremos a perspectiva bíblica de santificação. Elencaremos os estágios da santificação. Estudaremos que a santidade é acompanhada da justiça e de atributos que não se contradizem. E, por fim, destacaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Evangelista Sóstenes, o senhor poderia ler, por favor, para nós o texto áureo desta semana? Pois bem, pastor. O texto áureo nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Irmão Alessandro, qual é a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. Diz assim: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois bem, pastor, nós temos 3 objetivos. O primeiro, apresentar a perspectiva bíblica da santificação, descrever a abrangência dos estágios da santificação, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 21. Acompanhe conosco. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a lição de número 10, que tem como título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Semana passada estivemos estudando a lição de número 9, que teve como título Resistindo à Tentação no Caminho. E semana passada nós pudemos estudar
a partir do texto de Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11, a tentação e sua esfera humana. Aprendemos também o Senhor Jesus e a tentação, o Senhor como nosso paradigma, como nosso modelo de vencer a tentação, assim como ele venceu, nos municiarmos das mesmas armas que o nosso Senhor Jesus Cristo utilizou para vencer a tentação. E, por fim, nós aprendemos a resistir à tentação, reconhecendo que todos nós somos tentados, e o autor concluiu a lição dizendo que se for tentado e se em algum momento chegar a cair, não há problema algum, desde que tome o caminho do arrependimento, arrepender-se. E o arrependimento e a confissão de pecados, e aí a lição que nós estudamos na semana retrasada, são atitudes que devem compor a vida de todo servo de Deus. Hoje nós estamos estudando a lição de número 10, que tem como título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade, e o texto base de nossa lição é o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21. Veja que nós estudamos semana passada sobre tentação, semana retrasada sobre confissão de pecados, e hoje nós estamos nesta caminhada, nesta jornada, aprendendo a partir das duas últimas experiências, das duas últimas lições, aprendendo agora a desenvolver uma consciência de santidade. E esta consciência de santidade deve ser, sim, deve se tornar um hábito de vida, deve se tornar um padrão, um objetivo e sentido de existência do cristão. Então, evangelista Sóstenes, semana passada nós estudamos sobre a tentação, vimos sobre a tentação de Jesus, o capítulo 4 do livro de Mateus. Aprendemos também que todos nós somos tentados. Deus nunca nos tentará além daquilo que a gente é capaz de suportar. E aprendemos também os caminhos, a partir da lição e dos textos que foram aqui citados, como podemos vencer a tentação, não evitar a tentação, porque a tentação, Tiago vai dizer que cada um é tentado quando atraído por sua própria concupiscência. Então vivemos numa guerra, é uma batalha constante. E a lição hoje vai trabalhar o tema desenvolvendo uma consciência de santidade, ou seja, a partir dessa consciência de santidade eu vou encontrar muito mais motivos para, no momento da tentação, resistir à tentação, porque o Deus que me chamou, o Deus que me escolheu, o Deus que agora, nós vamos ver isso, me posicionou como, me declarou santo, me declarou justo e me tornou filho por adoção, espera agora que eu viva uma nova vida em Cristo Jesus, se identificando com Ele mesmo, né, com o nosso Pai. É sim, pastor. Acredito que a nossa lição, ela nos dá a oportunidade de ter uma autopercepção, uma autocompreensão de quem nós somos e aquilo que nós fomos chamados por Deus para sermos nele. A nossa condição pecaminosa, a nossa condição de estar numa carne, numa natureza fragilizada, vencida pelo pecado, e a partir do momento que há esse encontro com Cristo, o comissionamento que Ele nos faz e um posicionamento que Ele espera de nós a partir de um padrão estabelecido. E eu acredito que aí, pastor, está o cerne do discipulado. Porque o ponto central do discipulado, na minha compreensão, é de que o discípulo seja moldado a ponto de se tornar semelhante ao seu discipulador, no caso, o seu mestre. E é um convite bíblico, especialmente no Novo Testamento, onde nós somos chamados a sermos moldados à semelhança de Cristo. É por isso que a expressão bíblica nos diz, desde o Antigo Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Então é um padrão estabelecido e todos nós somos convidados a isso. Tendo esta consciência de quem nós fomos e quem nós somos em Cristo, é possível alcançar esse objetivo. Então, vamos pedir aqui o mapa
mapa mental da lição, que é o panorama de toda a lição, de como ela está estruturada, evangelista Alessandro. Aí eu gostaria que o senhor lesse e pudesse comentar. Pois não, pastor. Assim como as demais lições, existe uma palavra que é chave, né, que permeia toda a lição, e a palavra é a expressão santidade. E a lição, ela divide-se nesses 3 blocos, e em primeiro momento será enfatizado aí qual a perspectiva de santidade na Bíblia, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Isso é uma exigência bíblica para todo servo de Deus, todo discípulo do Senhor. O texto que o evangelista Sóstenes citou aqui, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, não é? Faz essa ligação da perspectiva do Antigo com o Novo. Em segundo lugar, vai ser esclarecido aqui que a santificação, ela tem seus estágios, que se dividem em pelo menos 3 estágios, né? O estágio inicial, que é no momento da conversão, é aquele momento em que a pessoa nasce de novo e ali torna-se santo. O estágio da santificação progressiva, no dia a dia, e depois veremos o último estágio, que é o estágio da glorificação, onde receberemos aí uma santificação permanente, não é? E a lição divide sobre a realidade dessa santificação, os estágios dessa santificação e o alvo. O alvo é chegar num pleno, perfeito estado aí da vontade de Deus, que é a vida santa. E por fim, o último ponto é mostrar o julgamento de Deus como sendo um Deus santo. Ele, como Deus santo, ele se torna como paradigma, sede santo como eu sou santo. Veremos que essa santidade é uma exigência para todos os salvos, não é algo facultativo, mas é algo inerente à vida do cristão, e que a santidade e a justiça de Deus, ela serve também como norte, para que possamos estar, assim como ele é justo e santo, possamos também viver dessa maneira. Irmão Jonas, eu vou pedir a próxima tela. A próxima tela aí nós temos a palavra-chave, palavra santidade, que é o tema que deve ser tratado de canto a canto da lição, né? O professor já tem aí toda a dica pedagógica, né, dessa palavra-chave que deve permear toda a lição e que é um agente facilitador até na abordagem do professor da escola dominical, evitando com que ele divague sobre outros assuntos, que é claro que é comum num assunto de santidade de repente aparecer um exemplo negativo de uma pessoa que abandonou a fé, de uma pessoa, biblicamente falando, que não viveu uma vida de santidade, e de repente aí abrirem essas janelas e o professor entrar pela janela, por essa janela que foi aberta, e começar conversando dentro da janela, daqui a pouco tempo passou, ele não voltou para a lição. Então essa palavra-chave, ela vai ser a luz através do qual o professor olhará o caminho que ele deve trilhar na abordagem da lição. Certeza, pastor. A palavra-chave dentro da lição é um elemento norteador e, ao mesmo tempo, estruturador da lição, porque a palavra-chave, da maneira como ela está disposta, aí ela está no centro, e ao lado dela nós temos perspectiva bíblica da santidade, que é justamente um do tópico da lição, para mostrar que a palavra-chave ela é esse elemento estruturador, a santificação e seus estágios, que também é o segundo tópico da lição, e logo abaixo nós temos o julgamento do Deus Santo, que também é o terceiro tópico da lição. Por isso que a palavra-chave ela é tanto, não somente estruturadora, mas também norteadora. E uma coisa boa também é o professor pegar a palavra-chave e associar com os objetivos da lição. Por quê? A palavra-chave, santidade, a gente tem, primeiro tópico, enfatizar. Então, vamos enfatizar a santidade. A segunda palavra-chave, esclarecer. Então, a santidade, o assunto santidade precisa ser esclarecido. A terceira palavra-chave, mostrar o que é essa santidade. Então, esclarecer, enfatizar, esclarecer e mostrar está associado diretamente à palavra santidade. Ou seja, a partir desse contexto aí, fica difícil o professor se desvirtuar da lição. Então, fica como sugestão para o professor pegar a palavra-chave e verificar justamente a associação dela, tanto com os objetivos, como também com os tópicos da lição. E é sempre bom pontuar e lembrar o professor que o estudo antecipado da lição, o planejamento da lição da escola dominical é fundamental para uma boa aula. Não devemos em nenhum momento subestimar qualquer que seja o tema da lição.
De repente, há pessoas que, de repente, assim, ó, desenvolvendo uma consciência de santidade. A palavra vai falar sobre santidade, então eu já sei alguns textos sobre santidade e na hora o Espírito Santo vai me dar. Não, isso é um comportamento de um professor que não leva o ensino bíblico a sério. Veja que Paulo diz em Romanos 12, verso 8, salvo engano, que diz assim, olha, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E a dedicação ao ensino não fala apenas da leitura da lição ou da leitura das Escrituras. Envolve aí jejum, envolve oração, envolve planejamento, organização da aula. Então, é preciso que tenhamos consciência que este papel de ensinador, o papel de professor da escola dominical é um papel de grande relevância no processo da contribuição que ele traz para o crescimento do corpo e formação de discípulos, como já foi informado aqui. Então, é importante que o professor nunca subestime, por mais que você já tenha falado muitas vezes sobre santidade, por mais que você tenha santidade do ponto de vista sistemático, assim, está bem claro na sua mente, por mais que você viva uma vida santa, de plena comunhão com Deus, mas a lição precisa ser estudada, os textos precisam ser revistos, porque estamos formando pessoas, né, ministro? Estamos formando pessoas e já que estamos tratando de formação de pessoas, formação de discípulos não para nós, mas para o Senhor Jesus, precisamos ter o mesmo cuidado, a mesma sensibilidade, a mesma consciência da responsabilidade que temos na formação desses discípulos dentro do padrão do Senhor Jesus Cristo. É sim, pastor. Esse cuidado, ele se torna bastante pertinente nos nossos dias, especialmente porque nós estamos vivendo em um momento de ressignificação de termos, de expressões. E precisamos observar o padrão, no caso de santidade, de acordo com o que a palavra de Deus estabelece, e não de acordo com o que alguém venha ressignificar. E por isso é importante essa visitação aos textos, esta análise, esta compreensão, tanto no Antigo Testamento, qual era a percepção que se tinha no Antigo Testamento, a compreensão mais ampla no Novo Testamento, porque não só envolve uma questão prática exterior, a percepção do Novo Testamento vai apresentar a santidade a partir também de uma compreensão interna daquilo que está no coração do homem, daquilo que está na sua intenção no agir. Então, quando o professor ele se propõe a refletir dentro dessa questão, por certo, isso vai discipliná-lo e também ajudará com que ele alerte os seus alunos, os seus ouvintes. É interessante, evangelista, eu queria chamar a tela principal, por favor, tema da lição, primeiro tópico, a perspectiva bíblica da santificação, e aí santificação no Antigo Testamento. Eu quero pedir a tela da definição da palavra santificação e santidade, e antes de comentarmos, eu pedi para o senhor ler e comentar, é importante lembrar de que, por exemplo, este tema que nós estamos tratando hoje sobre santidade, desenvolvendo uma consciência de santidade, é importante lembrar o seguinte, que a compreensão correta deste tema, ele precede a compreensão correta sobre Deus. Ou seja, o conceito que eu tenho sobre Deus vai influenciar diretamente o meu conceito que eu tenho de santidade. Por que que nós falamos isso? Porque hoje nós vivemos uma sociedade, principalmente a sociedade, no mundo midiático aí, onde há diversas comunidades cristãs, tem as comunidades liberais, que você pode fazer tudo. Aí quando você fala de santidade, aí diz aí, lá vem legalismo. Né? Quando você fala de santidade, diz isso é legalismo, isso é uma igreja legalista e tal, porque o importante é que Deus ama o coração, Deus ama cada um de nós, como a gente é. Então veja que eles vivem uma vida de frouxidão moral, porque o conceito sobre Deus deles é também um conceito relativo, um Deus que se preocupa apenas com lhe preservar, venha para cá do jeito que você está e continue do jeito que você está
E, claro, consequentemente, isso influencia no conceito de santidade. E quando nós vamos para a Escritura, a gente vê, primeiro, a primeira verdade absoluta que nós encontramos aqui no texto, principalmente no texto base, é que Deus é santo. Então, o conceito de santidade está diretamente atrelado ao próprio Deus. Então, compreender o conceito de Deus e compreender o que é dizer Deus é santo facilita na compreensão de uma consciência de santidade para a própria igreja. Sem dúvida, pastor. E antes de lermos aqui propriamente a definição, essa sua palavra foi boa, porque a gente precisa dizer que é a partir desse pressuposto, desse pensamento que o senhor apresentou aqui, que se há uma negação da pessoa de Deus. Por que é que as pessoas hoje, na grande maioria, quando fala sobre religiosidade, ou então prática religiosa, como queira definir aqui, a primeira coisa que eles dizem é: eu sou agnóstico, eu não conheço Deus, ele talvez exista, mas eu não sei nem quem ele é, porque se eu digo isso, eu digo que eu não sei quem ele é, logo ele não serve para mim como paradigma. E o texto que o evangelista Sóstenes citou, na primeira carta de Pedro, vou voltar a dizê-lo, capítulo 1, versículo 15, o próprio Deus se apresenta, através da fala da escrita de Pedro: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, de fato, o que o senhor falou é muito importante. Aqui a gente percebe, pastor Nadir Jacques, evangelista Sóstenes, professor Jonas, o propósito de se ocultar Deus da vida humana, de descartar Deus, de dizer Deus não existe. Porque se ele existe e ele se apresenta como santo e diz: aqueles que me seguem devem ser como eu sou, logo tem uma responsabilidade aí nessa prática, não é? Então a negação é mais fácil dizer: não existe nenhum paradigma, eu vivo do jeito que eu quero. A sociedade, como o evangelista apresentou aqui agora, é uma sociedade móvel, moldável, talvez seja a melhor palavra, então é mais fácil, não é? Mas voltando então aqui para a definição da palavra, o termo substantivo, quer dizer kodesh do hebraico, ele é traduzido por santidade, e a palavra grega hagiosine significa basicamente estado de separação do que é comum ou impuro. É a característica do que é consagrado exclusivamente a Deus. E aqui tem uma série de textos que poderia ser citado aqui, eu acho importante, pastor, a gente dizer de que essa parte, estado de separação, uma das características da palavra kodesh ou kadosh, que são variantes de santidade ou santo, é aquilo que é cortado, porque o que é separar? É fazer um corte. Se alguém corta essa folha aqui ao meio e coloca uma parte de um lado e uma parte da outra, ele separou. Mas para separar foi preciso fazer um corte. Então a ideia de santificação é essa, é cortar alguma coisa. Então quando o homem está na vida da prática do pecado, e ele só vai falar sobre isso, ele passa pelo processo da regeneração, ele é cortado daquele convívio, daquele estilo de vida, melhor dizendo, não é nem de convívio, é do estilo de vida. Porque nós podemos conviver sem se misturar. Paulo diz isso, que devemos resplandecer no meio deste mundo como um astro. Então eu posso conviver sem que eu viva a prática de quem está lá do outro lado. Então a ideia ali é de corte mesmo, separação. Separar é preciso haver um corte. Então santificação é cortar com o estilo de vida anterior e passar daqui para frente e viver um estilo de vida diferente. Eu queria chamar a próxima tela, irmão Jonas. E aí, santidade é uma ordem divina, uma separação, uma consagração, uma dedicação e uma purificação. Então, o que é que a gente pode comentar dessa tela? Pastor, inicialmente, para fazer um comentário dessa tela, vou pedir permissão ao senhor para a gente ver aquela palavra consciência, porque tudo isso vai estar atrelado à palavra consciência. Certo. Tem várias definições para a palavra consciência, ponto de vista filosófico, teológico, mas geralmente a palavra consciência, do ponto de vista do latim, significa conhecimento acompanhador. E a palavra consciência de santidade, ela tem que ser vista do ponto de vista bíblico, porque a pessoa pode desenvolver também uma consciência de santidade sem ser do ponto de vista das Escrituras Sagradas.
Então, a razão de ter esse quadro aí mostrando tantos textos bíblicos é para que essa consciência, esse conhecimento acompanhador, né, que pode ser também traduzido dessa maneira, a pessoa se pauta justamente por ela, e ela é formada a partir do texto bíblico. Porque o que é que as Escrituras Sagradas, como já foi mencionado aqui pelo evangelista Sóstenes e o evangelista irmão Alessandro, ela é, primeiro, uma ordem divina. Levítico capítulo 11, versículo 44, a pessoa tem que ter consciência que isso é uma ordem. Logo no início, aqui, com permissão na fala do nosso evangelista, ele disse claramente, não é algo acessório, quer dizer, é algo vital. Santidade não é uma coisa que eu escolho, quer dizer, está atrelada à natureza do novo nascimento em Cristo Jesus. Quer dizer, a pessoa que é crente, ele se impulsiona justamente para isso, aí o Espírito Santo clama dentro dele. Então, é uma ordem divina, Levítico capítulo 11, versículo 44, tem vários textos que podem ser trabalhados. Essa mesma sentença, ou melhor, essa assertiva, também vai ser mencionada em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Quer dizer, essa minha consciência de santidade tem que entender que é ordem divina, tem que entender que é uma separação, eu sou exclusivo de Deus, eu não sou mais de mim mesmo, eu não posso fazer o que eu quero. Está lá Levítico capítulo 20, versículo 24, que faz essa correlação de o povo de Deus é separado do meio dos demais povos, e eles passam a ser exclusivos ao Senhor Jesus. Ou seja, nós fomos cortados. Somente essa palavra, cortar, do mundo, já mostra como deve ser o nosso comportamento e a nossa forma de viver. Outra coisa, a questão da consciência, a parte de dentro, né? Já mostra que o legalismo aí não é o objetivo da santidade, é uma transformação interior, mas que deve se refletir também no lado exterior também. Por isso a questão de consciência é uma consagração, para eu poder adiantar, é uma consagração, é uma dedicação. Esses versículos serão revisitados aqui nas falas dos senhores nos próximos tópicos, e é também uma purificação. O capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 3, que fala de separação, ou melhor, de purificação, coloca a responsabilidade, como o senhor disse, pastor, acima da gente, foi até nos bastidores, né? Quer dizer, o homem por si só não pode se santificar, mas também Deus só pode santificar o homem se o homem também seguir nessa direção da santidade. Por isso, o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 24 e 25, é muito claro quando diz assim, revestivos, né? Quer dizer, melhor, procura se revestir do homem que é em santidade e em justiça, que foi criado por Deus, pastor. É interessante que esse tema, né, que falou de consciência, de santidade, né, o senhor trouxe aí a definição de consciência. Tem uma definição aqui do dicionário da língua portuguesa que diz assim, sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Agora, é importante pontuar o seguinte, de que o homem tem consciência, só que a consciência do homem está manchada pelo pecado. É possível o homem, mesmo com a sua consciência também ser cauterizada, né? Paulo fala isso em 1 Timóteo, Paulo fala sobre isso, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, ou seja, a consciência pode ser cauterizada, ou seja, a consciência por si só, ela não é capaz de funcionar adequadamente se não estiver sob o controle da palavra de Deus. Aí é que entra a questão da ética cristã. Nós temos um outro texto que eu acho importante, o texto está em 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, que diz assim, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus
para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E agora veja a palavra-chave. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, a palavra tomando conta da consciência e restaurando a consciência ao seu status original, para que ela possa funcionar corretamente e adequadamente conforme intencionado por Deus, não é, ministro? É sim, pastor. Nós podemos perceber aí, dentro dessa sua fala, que a palavra de Deus, ela se torna como um agente para a santificação. Eu estava meditando em tudo que estava sendo falado aqui e glorificando a Deus, porque esse tema nos dá a oportunidade, pastor, de trabalhar com diversas ciências, não é? Me permita aqui usar alguns termos técnicos. A gente está trabalhando com a ontologia, no caso teológico, né? Com a natureza do próprio Deus, com a antropologia, vendo este homem nessa condição, com a hamartiologia, que é a doutrina do pecado, a soteriologia, e nós podemos perceber que dentro desses saberes que estão sendo expostos aqui, existe Deus estabelecendo um padrão. Qual é o padrão? Esse padrão não é feito pelo homem, é pelo próprio Deus. Conforme Levíticos, me permita ler aqui, pastor, esse texto. Levíticos, capítulo de número 11. Levíticos, capítulo de número 11. Nós vemos aqui o versículo de número 44. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Nós vemos aqui o texto bíblico mostrando a natureza de Deus, o próprio Deus dizendo, eu sou santo. Então ele estabelece um padrão moral, primeiro. E depois ele diz o seguinte, que o homem também deveria se santificar. Então ele apresenta, além de apresentar o seu padrão, ele apresenta uma ordenança, uma ordem, um mandamento, e em terceiro lugar ele apresenta uma possibilidade, dizendo que ao homem é possível alcançar esse padrão estabelecido por ele próprio. Sendo que este padrão, conforme o Senhor mesmo falou, o homem se torna agente ativo, porém ele sozinho, por si só, ele não consegue alcançar essa santidade, mas ele vai precisar do agente, de alguns agentes para esta atividade. O sangue de Jesus como agente santificador, a palavra de Deus como agente santificador e o próprio Espírito Santo como agente santificador. Esse assunto está muito bom, mas nós estaremos daqui a pouco retornando, depois do nosso rápido intervalo. Não saia daí, estaremos voltando já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 10ª lição, que tem como título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. E no bloco anterior nós trouxemos aqui a definição de santidade, santificação, comentamos um pouco, né, sobre este universo conceitual bíblico da santidade, falamos sobre a consciência, né, esse é um assunto que está sendo desenvolvido e foi perfeito ser trabalhado nesta semana, porque antes de trabalharmos este conceito de consciência, nós trabalhamos o conceito de tentação e falamos também do conceito de pecado e confissão de pecado. Então, no bloco anterior, nós estávamos comentando, evangelista Sóstenes, sobre o texto de Levítico 11, que é um texto bastante elucidativo. O senhor havia comentado sobre o versículo 44, mas o versículo 45 também tem uma pérola aí muito maravilhosa, né? Eu queria que o senhor lesse e pudesse comentar um pouquinho. O texto bíblico diz assim, pastor, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Aqui nesse texto nós podemos entender, e conversando com o professor Alessandro, nós podemos perceber aqui
que esse texto, Deus estabelece esse padrão e ele está mostrando que o padrão do Egito, que tem uma figura do mundo que representa o sistema de pecado, Deus está dizendo, eu não quero que vocês sigam aquele padrão. É interessante que é um texto que nos leva a refletir no texto do livro do Êxodo, capítulo 3 e o versículo 5, onde nós vemos pela primeira vez de maneira muito clara o significado real do que vem a ser santidade. Que diz assim o texto, e disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aqui nós observamos que Moisés estava se aproximando daquela sarça que ardia, mas não era consumida em fogo. E neste momento o Senhor mostra para ele, dá uma advertência dizendo que o lugar onde ele estava chegando era a terra santa. Ou seja, nós podemos entender que a terra do Egito e o ambiente que Moisés estava acostumado a conviver, existiam deuses, a religiosidade egípcia com os deuses promíscuos, o tipo de religião que era ali de idolatria, apresentava diversas percepções de fé e de espiritualidade. E no caso, aqui, Deus está dizendo, olha, Moisés, o meu padrão é totalmente diferente. E aí, pastor, volto àquela sua palavra sobre a necessidade de se conhecer Deus. Porque conhecendo a Deus, nós iremos perceber que Deus é um ser moral. E na hora que ele vai comunicar os seus atributos, ele também comunica ao homem este aspecto da moralidade. E aí Deus está dizendo, olha, eu sou diferente de todos esses deuses, de toda essa concepção de espiritualidade, o meu padrão é diferente. Então você, para chegar a este padrão, não é conforme a sua percepção, mas é conforme o meu padrão, a minha concepção. E é interessante, evangelista Alessandro, e quando falamos sobre santidade, nós já comentamos aqui, santidade não é em nenhum momento apenas a observação de regras. Porque de repente há pessoas que não são evangélicas que de repente podem argumentar e dizer assim, olha, eu não fumo, eu não roubo, eu não bebo, eu não falo mal da vida de ninguém, eu sou um excelente pai, um excelente funcionário, um excelente patrão, um excelente filho, e de repente passe a trabalhar estas questões morais que fazem parte da sua natureza, e dizer assim, isso então a partir, se ser santo é de repente não fazer nada disso, então eu sou santo. Só que aqui o conceito de santidade bíblico é importante que se seja pontuado, que não é uma ação humana para submissão de regras morais, porque isso algumas pessoas podem fazer, mesmo sem passarem pelo processo da regeneração, e arrogarem para si, aí entra naquele maior de todos os pecados, arroga para si a autojustificação, ou seja, a sua própria justiça. Só que quando estamos falando de santidade do ponto de vista bíblico, e o texto é bem elucidativo, os textos que foram lidos, é o seguinte, entra o conceito de Deus, quem é Deus, entra o conceito de pecado, o que é pecado, entra o conceito, como o ministro Sóstenes trabalhou aqui, o conceito de antropologia bíblica, o homem está no estado decaído, mas mesmo decaído, ele pode sim manifestar obras, boas obras. O próprio Jesus disse aos discípulos, quando estava falando sobre a provisão de Deus, diz assim, se vós, qual é o pai, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra. O filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Aí Jesus disse, se vós que sois maus, olha o que Jesus disse, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas, quer dizer, o homem mesmo mau, ele pode saber o que é bom e fazer o que é bom. Sabeis dar coisas boas vossos filhos e o vosso Pai que está no céu. Só que a santidade, dentro da perspectiva do assunto que nós estamos trabalhando, ela só pode ser real a partir do processo do novo nascimento. Quando o indivíduo reconhece o seu estado de pecado, se arrepende, manifesta a fé, e aí entra a conversão e vai aí o processo de regeneração, que é a santificação posicional, e a santificação progressiva, que é o que a gente está discutindo no modo geral.
Perfeito, pastor. E aí a diferenciação que se faz entre alguém que age dentro de um padrão de moralidade por uma questão de consciência do que é certo e errado, e alguém que age por uma vida de padrão de santidade da Bíblia, se enquadra, se explica nitidamente pelo que Jesus disse a Nicodemos. O capítulo 3 de João, do Evangelho de João, diz assim, a partir do versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O evangelista Sóstenes, na fala dele anterior, citou pelo menos 3 fontes aqui da fonte dessa santidade. Santidade do ponto de vista bíblico. E ele falou, o sangue de Jesus, a Bíblia diz que o sangue nos purifica de todo pecado. Ora, se eu sou purificado, logo o meu estado já não é mais o estado de pecado, mas é o estado de santificado, ok? Mas aqui aparece 2 coisas a mais. É a água, que é um símbolo da palavra, porque no capítulo 17 de João, Jesus vai falar sobre essa lavagem pela palavra. Inclusive no versículo 17 ele diz, Pai, santifica-os na tua palavra é a verdade. E nesse mesmo texto aqui, no decorrer, Jesus vai dizer aos discípulos, vocês já estão lavados pela palavra. Então, quando a Nicodemos, Jesus disse que era preciso nascer da água, é disso aqui, do encontro com as Escrituras. O que as Escrituras vai proporcionar na vida do ser humano. Isso é uma lavagem. E só se lava algo que está sujo. Não se lava nada algo que está limpo. Ok? Então Jesus disse, lavagem da água e também do Espírito. Tanto é que no versículo mais à frente diz assim, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, pastor, a santidade de alguém que passou pela regeneração, o aspecto dessa santidade é totalmente diferente de alguém que, por ter ainda a herança do que alguns estudiosos vão falar de semente de Deus, né? O pecado caiu, o homem caiu, arruinou a imagem de Deus que foi colocada no homem, mas essa imagem há resquícios, vestígios de Deus ainda ali. Por isso que Jesus disse, vocês são maus, mas sabem fazer o bem. Então esse paradoxozinho aí era Jesus dizendo, olha, ainda existe algo do Pai aí, ainda existe algo de Deus, da semelhança de Deus no homem. Mas essa prática justa não resolve, porque Isaías diz lá no capítulo 59, verso 2, que por mais que o homem pratique boas obras, olha lá, vamos ver, não é? Porque é melhor olhar para o texto, porque o texto por si só, ele é autoexplicativo, né? Isaías 59, verso 2, olha o que é que diz aqui, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, alguém que pratique qualquer coisa boa, se não passou pela regeneração, ele se enquadra nesse ponto aqui. E o próprio Isaías disse que aquele que pratica boas obras, essas boas obras, diante de Deus, sem a regeneração, ou seja, sem o novo nascimento, não passa de um pedaço de pano sujo. Isaías diz isso aqui. Então, pastor, alguém vem dizer que porque faz coisas certas, corretas, está diante de Deus em santidade, não está. Ele está sim praticando o que é bom, o que é reto, mas essas obras dele, como diz o texto, não passam de coisas sujas diante de Deus. Por isso que Jesus disse que precisa ser lavado. A lavagem da palavra é justamente por isso. O homem pratica coisas boas, mas essas obras ainda estão manchadas. Então ela não é santidade. Isso não é santidade. Isso pode ser, no máximo, resquícios da retidão. O homem ser reto, mas santo não. E até porque as obras agora do regenerado, a Bíblia define como fonte destas obras, não a sua natureza decaída, mas o próprio Espírito. É por isso que é chamado o fruto do Espírito, porque é a ação do Espírito, é a nova natureza agora que o indivíduo recebeu, a nova natureza atuando na vida do regenerado, produzindo estas obras, que vale destacar. Ele produz estas obras porque é salvo, porque é fruto do Espírito.
Porque a natureza produz, o que é que a natureza produz? Paulo diz em Gálatas 5, obras. Obras. E quais são as obras? Na relação de Paulo ali em Gálatas, irmão Jonas, a relação de Paulo é o pecado, é a imoralidade, lascívia, glutonaria, ciúmes, inveja, dissensão, e assim a relação vai embora. Ou seja, o homem natural, a sua natureza, a sua constituição produz obras, embora que ainda esta possa produzir boas obras, mas obras manchadas pelo pecado, porque ele não perdeu de maneira definitiva a imagem de Deus, porque ele é pessoa. O amor, a bondade, a justiça, o homem mesmo caído, ele é capaz de manifestar, até pelo texto que nós aqui já citamos. Então, boas obras só podem ser produzidas a partir daquele que é regenerado, do indivíduo que é regenerado. Vale destacar, quando eu falo de boas obras, não estou falando da obra, vamos usar um termo aqui que comumente se usa no mundo da teologia, né, da graça comum, produzidos pela graça comum, pelas pessoas, normalmente a pessoa decaída, mas a gente vê que as boas obras à luz do texto das Escrituras, que são produzidas não para a salvação, mas são produzidas porque o indivíduo é salvo. Essa condição só pode ser realizada para aquele que é nascido de novo, porque é chamado não de obras, mas do fruto do Espírito, porque o Espírito é a fonte dessa produção de obras. Com certeza, pastor. O senhor falando, escutando aqui os irmãos comentando, os evangelistas comentando, veio na minha mente sobre essa distinção um exemplo bem representativo. Cornélio, capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 2, a Bíblia dá adjetivos a eles, que são adjetivos nobres: piedoso, temente a Deus, que orava constantemente, e que as obras, ou seja, as esmolas, tinham até chegado diante de Deus, mas faltava ainda ser crente, ou seja, aceitar Jesus. Isso fica evidente em Atos capítulo 11, versículo número 13 e principalmente versículo 14, quando diz assim: o qual te dirá palavras pelas quais tu serás salvo, tu e toda a tua casa. Quer dizer, fazendo tudo isso, mas não era salvo, né? Se fazia por um padrão de consciência, se fazia por uma questão cultural, mas não era um fruto resultante disso que o senhor está mencionando, do Espírito Santo que estava lá dentro. Por isso, tem Romanos, a gente pode elencar aqui, Romanos capítulo 8 e o versículo de número 8, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Versículo 9, capítulo 8, versículo 9 de Romanos. E continuando, ainda diz assim: se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então é a presença do Espírito Santo, que é a confirmação da salvação que nós temos, que faz com que essas obras se manifestem. Não para a gente alcançar a salvação, mas porque faz parte da natureza cristã. Está lá. E Romanos capítulo 6, versículo 22 diz: mas agora liberto do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, justamente, a vida eterna, pastor. E há um texto aqui que está em 1 de Pedro, né? Capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, o indivíduo salvo, regenerado, ele é convocado por Deus, ele é exortado a viver uma vida de santidade. Santidade essa, ministro, que não pode ser uma ação de mão única, ou seja, o homem buscar a santidade, porque o conceito de santidade, eu queria até pedir a tela principal, por favor, o segundo tópico de nossa lição, né, a realidade da santificação, os 3 estágios da santificação e o alvo da santificação. Pedir o próximo quadro, que aí nós temos a santificação em seus estágios, né? Santificação posicional, santificação progressiva e glorificação do cristão, que aqui é o inicial e aqui é a plena, né? Que é a glorificação. Então, ministro, quando a gente olha para a história da
história da igreja, a gente percebe que muitos foram os conceitos equivocados sobre essa questão de santidade. Uma coisa completamente distante do que a Bíblia diz. O evangelista tocou até aqui num ponto, assim, rapidamente, mas eu queria retomar isso. Ele falou que a santificação não é o corte, não é a separação do convívio deste mundo. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele diz assim: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas os livres do mal. E o Senhor até citou um texto... João 17. O texto das Escrituras. Então, algumas pessoas compreenderam que viver uma vida de santificação era viver uma vida completamente distante da sociedade. E aí temos o chamado movimento monasticismo, né, que os monges foram se isolar em grandes montes e a ideia, não só os monges, mas também no Novo Testamento. Na época do Novo Testamento, nós tínhamos os essênios também que saíram da comunidade de Israel porque a sociedade estava completamente debaixo do pecado e achavam que o problema era a sociedade, que é justamente o equívoco de não compreender que é a natureza do próprio homem. Para onde o homem se distanciar, vá para um monte, vá para um vale, vá para uma caverna, vá se distanciar de todo mundo, o pecado está lá com ele porque é fruto da sua natureza, é produto da sua natureza, está intrínseco. Isso a gente viu em lições anteriores, sobretudo até na lição passada, que Tiago diz: cada um é tentado quando é atraído e envolvido com seus próprias cobiças ou concupiscência, que a gente viu aqui, que é um desejo desordenado para pecar. Então, quando nós falamos sobre santificação posicional, é importante que o professor repasse isso para os alunos, que é um paradoxo, como disse o evangelista, é um paradoxo. Nós estamos, por definição, nossa natureza de pecado, a nossa natureza decaída continua convivendo dentro de nós com uma nova natureza. Paulo diz, Gálatas 5,17, há uma guerra dentro de nós. Precisamos compreender que o mérito da santificação não é humano, é divino, é Deus, agora com a nova natureza, com o Espírito Santo que é em nós, nos ajudando nesta guerra. E aí compreender que essa santificação posicional, Deus torna todos os membros do corpo no mesmo nível. Ou seja, nesse tipo de santificação aqui posicional, ninguém é mais santo do que ninguém, porque é uma declaração, é um ato declaratório de Deus por conta do seu sacrifício na cruz do Calvário. É sim, pastor. O senhor me fez lembrar, a minha mente foi, há alguns anos atrás, lá em Moçambique, quando eu ajudei no discipulado como professor. E, aliás, confesso aos irmãos que estão nos acompanhando em casa que uma das funções que eu mais apreciei em servir, e até hoje sinto prazer nisso, é de ser professor do discipulado. Na missão em África do Sul, também passei uns 7 anos lá, sendo professor de discipulado. E eu me lembro que uma irmã chegou para mim e disse assim: irmão Sóstenes, eu tenho uma decisão a tomar. Eu disse: qual é a sua decisão? Ela disse assim: a partir de hoje, eu já não vou mais comer com meu pai nem com minha mãe. Na hora que eu estiver na mesa, eu não sento mais com eles, para me alimentar com eles. E eu perguntei por quê. Ela disse: porque está escrito que eu não devo sentar na roda dos escarnecedores. Como eles não são crentes, então não sento mais com eles. Veja que a compreensão negativa, equivocada do texto, faz a pessoa tomar decisões erradas também. Como o senhor falou, algumas pessoas, na história do cristianismo, nós vemos isso, se afastaram do convívio social, entendendo que assim estariam vivendo em santidade. Sendo que a natureza pecaminosa, ela não opera mais neste homem, porém, ela habita neste homem. E ele precisa sempre subjugá-la pelo poder da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, diariamente. E a santidade posicional, ela se apresenta desta forma. Eu gostaria de ler um texto, pastor, que está em Coríntios, na primeira carta, não lendo esse texto especificamente, mas lendo um outro texto, na primeira carta, capítulo 1 e o versículo 2. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto,
aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja que Paulo, ele está endereçando esta carta aos irmãos em Corinto e ele está dizendo o posicionamento que eles alcançaram em Cristo. Eles são chamados santos por estarem em Cristo. Então, a partir do momento que nós fomos salvos, houve um posicionamento para todos nós. Isto nós vemos na maioria das cartas do apóstolo Paulo, ele sempre vai apresentar algo semelhante, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Neste ato da salvação, ele nos abençoou em regiões celestiais. Quer dizer, no momento que aceitamos a Cristo, houve um posicionamento que foi estabelecido por nós. Detalhe, conforme já foi dito aqui antes, este posicionamento não é mérito humano, mas é a própria ação de Deus nos transportando pela justificação, pela regeneração a este local. E daí nós podemos perceber o seguinte, que haverá um outro processo, e esse processo cabe a cada um de nós, que é justamente a santificação de forma progressiva. Tem um texto escrito por Paulo a Tessalonicenses, na sua primeira carta, que eu acho interessante, que está na primeira carta, capítulo 4, aos Tessalonicenses, versículo de número 1, diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Veja que ele está falando de um ato contínuo, uma progressão. Quer dizer, este ato ele é progressivo, a santificação. O verso de número 10 ainda diz: porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Veja que o apóstolo Paulo ele está falando de um ato contínuo. Então, a vida de santificação, ela parte de um posicionamento concedido por Deus, a partir do momento que tomamos a decisão de aceitar Jesus, mas, em seguida, é um ato contínuo. A vereda do justo, como disse já o professor Alessandro, em um momento de intervalo, ela é como a luz da aurora. Isso está em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 18. Ela vai progredindo cada dia mais até se tornar o dia perfeito. Ô, pastor, essa questão, me desculpe interpelar o senhor, essa questão da santificação progressiva é algo tão interessante e importante que a gente pode dizer o seguinte, que nós temos o próprio Jesus como modelo. Ele é santo. O texto de Lucas 1:35 diz que o anjo chega para Maria e diz: olha, o ente que estará em ti, diz assim, versículo 35, e respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ele diz: por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Jesus é santo, não resta dúvida. Mas mesmo ele sendo santo em sua plenitude, em sua inteireza, como ser humano ele procurou progredir em santidade. Há o texto do próprio Lucas, né? O capítulo 2, por exemplo, o versículo de número 40, é um texto que diz: e o menino crescia e era fortalecido em espírito. Esse fortalecido em espírito é uma busca, é um projeto de crescimento. E era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria e de graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, crescia em estatura, e ele crescia em graça. Essa ideia de crescer em graça aqui, pastor, alude a essa progressão, a esse crescimento de comunhão, de busca. E é um texto que é muito importante. Capítulo 17 de João, versículo 19. Veja o que é que Jesus disse. E por eles, ele estava se referindo aqui aos discípulos, eu me santifico a mim mesmo. Espera aí, mas ele não é santo? Por que ele está dizendo que me santifico a mim mesmo? É porque existe esse cuidado de Jesus na vida pessoal de estar sempre mantendo a santidade. Não é que ele precisasse ser santo. O texto de Lucas diz que o ente que é em ti é santo, mas ele diz: eu permaneci, eu continuei, eu progredi essa santidade. E aí se entende perfeitamente que Jesus estava
em Sua humanidade. com sua humanidade. Perfeito. E se conservando, né? Exatamente. Por isso que ele é um modelo. Por isso que eu falei de que ele aqui serve como esse modelo. Veja que em Lucas diz que ele vai crescendo em graça, em espírito, e aqui ele diz, eu me santifico. Eu estou fazendo aquilo que é preciso para permanecer nesse estágio e por isso ele serve como modelo para a gente. E me permita, pastor, aí isso mostra uma advertência para todos nós. Me permita dizer assim, porque alguém pode dizer, eu alcancei a santidade e agora eu posso cochilar, eu posso descansar nisso aqui, não vigiar. Mas a importância da vigilância sempre, né? E o senhor falou aquele texto de 1 Tessalonicenses 4 e 2, né? Foi o verso 1. Isso, verso 1. Aí o verso 2 diz o seguinte, versículo 2 diz o seguinte, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês por parte do Senhor Jesus Cristo. Verso 3 diz assim, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Aí o versículo 7, ele diz, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Ou seja, é uma progressão em santidade, considerando que não é aquilo que eu digo, uma santidade humana, né? É o nascido de novo, que agora, como nascido de novo, ele é impulsionado para a presença de Deus, porque o Espírito que está dentro dele, o Espírito Santo, lhe conduz a uma vida de comunhão, lhe conduz a uma vida de progressão, uma vida de amadurecimento. Aí Paulo diz, se alguém rejeita isso, não está rejeitando uma pessoa, está rejeitando o próprio Deus, a sua palavra e o modelo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Mas o que podemos entender de santificação final ou estado de glorificação? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 10ª lição com o título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. E no bloco anterior nós estávamos falando sobre os estágios da santificação. E aí, irmão Jonas, nós comentamos um pouco sobre a santificação posicional, santificação progressiva, e essa santificação é a santificação do dia a dia em que nós vamos renunciando a nossa natureza, até porque Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, a santificação progressiva nada mais é do que a renúncia à nossa antiga natureza e permitindo com que a nova natureza assuma completamente o controle da nossa vida, e aí o Espírito que está dentro de nós produzirá os seus frutos e nos pareceremos a cada dia mais com o Senhor Jesus. Isso é a questão bem prática. Mas temos também a chamada glorificação do cristão, que é também chamado de santificação total ou santificação plena. Então, vamos só a título de revisão. Santificação posicional é o ato declaratório. Somos declarados santos porque aceitamos a Cristo como Salvador e agora fomos separados para Deus, para viver exclusivamente para Deus. Agora, separados para Deus, recebemos o seu Santo Espírito, e o texto que nós lemos mostra que Deus nos deu o Santo Espírito, e a partir dessa condição espera de nós que vivamos uma vida de santidade. Nós já falamos aqui que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, texto que nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 4 e 3, e enquanto estivermos aqui na terra, nós estaremos caminhando em direção a essa maturidade. É claro que
Nunca seremos perfeitos aqui na terra. O texto lá, por exemplo, de Mateus, quando Jesus diz: sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí alguém diz assim: a gente pode ser perfeito? Não podemos ser perfeitos. Mas o que é que Jesus está falando? Está falando de maturidade, está falando de meta. Esta deve ser a nossa meta, buscar sempre ser um crente melhor. Ou seja, o crente que eu sou hoje tem que ser melhor do que o crente que eu era ontem, que era anteontem e assim. E amanhã eu tenho que ser um crente melhor do que eu sou um crente hoje. Então a ideia é essa de progressão. Entretanto, existe a santificação, que nós chamamos de santificação total e plena, que é a glorificação, que é a santificação que receberemos e exclusivamente no dia do arrebatamento da igreja. Logo, ninguém, enquanto estiver aqui na terra, alcançará, por mais que tenha tido uma vida íntima com o Senhor, por mais íntimo que seja de Deus, por mais vida de piedade que tenha vivido, consegue alcançar este nível aí de glorificação do cristão, a santificação plena, senão única e exclusivamente no momento do arrebatamento. Com certeza, pastor. A maneira que o gráfico está disposto, se o professor da escola dominical observar bem, é a escadinha mesmo, né? Posicional, santificação progressiva, mas a glorificação final está no topo. Ou seja, está se remetendo justamente a isso que o senhor está falando. Através do arrebatamento da igreja. Enquanto nós estivermos aqui, estamos aqui nesse mundo, um versículo que se encaixa perfeito sobre isso é 1º livro de Pedro, capítulo 2, versículo 11, onde o apóstolo Pedro, Paulo não, desculpe, errando, o apóstolo Pedro diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos, só destaca aí, peregrinos e forasteiros. Quer dizer, nós somos peregrinos, forasteiros, não vamos alcançar em vida a glorificação final, a não ser por intermédio do arrebatamento da igreja ou através justamente da morte de um cristão antes do arrebatamento da igreja, porque a Bíblia garante justamente isso, é quando nós estaremos livres realmente da natureza pecaminosa que combate dentro da gente justamente contra o lado santo que foi desenvolvido através da palavra de Deus. Tem um versículo que está sendo mencionado ali no gráfico, que também é muito bom ser lido, que contribui justamente para essa glorificação, esse entendimento da glorificação final. Capítulo 3 do 1º livro de João, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser ainda, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos, seremos ainda, está remetendo justamente para o futuro. Outro versículo também que colabora com essa glorificação do cristão, essa santificação final, 1º livro, ou seja, Filipenses, capítulo 3, versículo número 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, aonde não existe pecado, não tem natureza pecaminosa, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então essa é a meta do cristão. Começa com o novo nascimento, posicional, e termina justamente com a glorificação através do arrebatamento ou através da morte de um cristão. Pastor, sobre ainda essa glorificação, o senhor me permite ler mais um texto, eu acho que complementa muito bem o que foi falado. Essa glorificação é algo tão fantástica que Pedro diz que ela proporcionará a nós termos uma semelhança, inclusive, com a natureza dele. Segunda carta de Pedro 1 e 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis, olha o que ele diz, participantes da natureza divina. Isso é a glorificação. Aqui na terra, ninguém tem como ter essa natureza divina. Aqui nós temos a natureza humana. Aí Pedro diz, participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então veja escapado. Depois que sairmos daqui, vamos ter escapado desse momento, dessa condição pecaminosa, mesmo regenerado, mesmo com a natureza, tendo a natureza humana, né? Ele disse que vamos ser participantes. E Paulo, no capítulo de número 8 da sua carta aos Romanos, ele traz uma expressão no versículo 18. Veja o que ele diz.
porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são de comparar com a glória que em nós, não é a glória que nós vamos ver. Porque às vezes a gente usa esse texto, pastor, dizendo que é com a glória que nós vamos contemplar. Opa, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo com a glória que em nós há de ser revelada. Então, no corpo haverá uma revelação de uma glória que aqui ninguém nunca teve. E o versículo 29 desse mesmo capítulo, ele diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme, olha aqui, a imagem do seu filho. A imagem do seu filho. Então, essa imagem, pastor, de forma, digamos assim, em sua totalidade, plena, é só na glória. Então, isso remete, pastor, à glorificação. É como, por exemplo, aqui a santificação. Nós iniciamos, somos declarados santos, Sim. iniciamos, experimentamos a santificação progressiva e que só pode ser real a partir do novo nascimento, da habitação do Espírito Santo em nossa vida, através dos diversos agentes. Foi falado aqui a palavra de Deus, o Espírito Santo. Mas isso que nós experimentamos é apenas, vamos assim dizer, uma amostra daquilo que irá se manifestar de maneira plena. Exato. Quanto cristãos, nós recebemos uma nova natureza, que é e vamos assim dizer, que é uma palhinha desta glória plena que será manifestada em nosso corpo. Isso é tão fato que mesmo aqueles que partiram em Cristo, que estão no terceiro céu, eles precisarão retornar e receber o corpo transformado, e os que estiverem vivos receberão também o corpo transformado. Então, isso é fato que tanto os que estão aqui na terra, como os que já dormiram no Senhor, por mais vida piedosa que tenha vivido, precisarão participar dessa transformação para estarem plenamente em sintonia com o ambiente onde eles residirão eternamente, que é um ambiente de glória, é um ambiente de santidade, mas não essa santidade nossa, que aqui neste momento, vamos assim dizer, ela é parcial nesse sentido, ela não é plena, nós não somos plenamente santos, porque essa condição nós só desfrutaremos no arrebatamento da igreja. E voltando àquele texto que o senhor leu, aqui em Filipenses 3:21, ele diz assim, aqui na NAA, diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, né? E observe que o verbo está no futuro, transformará, está no futuro, apontando para a glorificação plena, para ser o corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Isso é uma coisa tremenda, irmão. Todas as coisas. Vamos para a próximo tópico, julgamento do Deus Santo. E aí, a partir desta afirmação, eu queria ler rapidamente um versículo aqui que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, que diz assim: os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, por definição e por natureza, o nosso corpo foi criado por Deus para glorificar a Deus. E se ele foi glorificado por Deus para glorificar a Deus, aquele que é nascido de novo, já tem uma nova natureza, consegue vencer as tentações pelo Espírito que habita nele, a palavra de Deus que habita nele, ele consegue vencer as tentações e ele vai levando a sua vida em santidade progressiva com o objetivo de se transformar cada vez mais próximos à imagem de Cristo. Aquele que não é cristão, em que não usa o seu corpo para a glorificação do Senhor, saiba que também o seu corpo também é do Senhor e que haverá um dia que ele haverá de prestar
contas de tudo que ele fez com o corpo que ele possuía. Então, E aí nós falamos, ministro, sobre o Deus Santo, santidade exigida a todos os crentes. É claro que aqui estamos, quando se fala santidade exigida a todos os crentes, que estamos falando daquele cristão, daquela pessoa que se rendeu ao Senhor e se submeteu ao Senhor e precisa viver uma santidade, mas, no sentido geral, todos irão comparecer perante o tribunal ou perante o juízo do grande trono branco. O tribunal de Cristo, os que morreram em Cristo, juízo do grande trono branco, os que morreram sem Cristo. E, em suma, o que é que eles vão prestar conta? O que é que eles fizeram com a vida que tinham e o que fizeram com o corpo que possuíam. Para nós, cristãos, usamos o nosso corpo para a glória de Deus e agora, dentro da nova natureza, muito mais, e pela compreensão e consciência que temos agora de vida de santidade, muito mais temos motivos para viver uma vida de eterna glorificação. É sim, pastor. Além dos saberes que foram tratados aqui, das ciências que foram tratadas aqui, abriu-se mais um leque para a mordomia cristã. E essa mordomia cristã em santidade. Me permita retomar uma palavra que foi dita pelo senhor antes, quando alguns cristãos na história do cristianismo estiveram reclusos a mosteiros para se manter em santidade. E me permita trazer essa palavra de volta e dizer o seguinte, que a essência do cristianismo está justamente aí, em ser luz em meio às trevas. Quando essa luz ela se manifesta, ela vai expor o que está em trevas. É ser justamente o sal, que muitas vezes algumas pessoas não percebem, mas ele está presente. Então, a glorificação desse cristão, ou o ato de glória desse cristão, está justamente aí, em ser incorruptível no mundo corrompido. É justamente ele manter um padrão de moralidade, um padrão de ética, um padrão de comportamento dentro de uma sociedade que não se dá mais valor para essas coisas. E algumas pessoas, infelizmente, por não ter uma boa observação das Escrituras, entendem que o cristão, quando age desta maneira, ele está agindo de forma legalista. É o que alguém diz, porque ele tem um padrão no seu vestir, um padrão no seu vocabulário, ele tem um padrão no seu trato, sendo que esse padrão não é dele, é um padrão bíblico. O que é que a palavra de Deus nos diz em Efésios, capítulo de número 5, versículos de número 11 e 12, diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Então, existem obras praticadas que elas são condenadas pelas Escrituras, comportamentos, como falei aqui, a questão de vestimenta, a questão do trato, a questão do vocabulário. E o cristão, ele tem uma conduta, é aí onde haverá uma cisão, é aí onde haverá uma separação entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Porque quando esse cristão está num ambiente onde a promiscuidade, onde o pecado domina e é natural, e o cristão chega fazendo diferente, então haverá uma condenação e haverá uma revelação expondo aquilo que é errado. E o senhor leu aí o capítulo 5, versículo 11 e 12. E 12, né? Aqui na NAA, versículo 11, diz assim: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não é só fazer. É você também, mesmo que não faça, mas aprova a situação ou é omisso à situação. Aí Paulo diz, você está sendo cúmplice. Ele diz, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Ou seja, não é só não fazer, é também não aprovar os que fazem, ou não ser omisso com aqueles que fazem. Isso mostra um elevado padrão moral e de vida cristã. O senhor poderia, pastor, ver o versículo 13 também? 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. É a questão do cristão. Ele vivendo em santidade, ele tendo um padrão ético
bíblico nos seus tratos, nos seus negócios, na hora que está estudando, na hora que está negociando, então vai manifestar essa luz e alguém entenderá. Há uma cisão, há uma separação, há uma diferença entre a luz e as trevas. Evangelista Alessandro, o nosso tempo já está apertado, mas o que é que a gente poderia, ou que o senhor poderia orientar o professor da escola dominical na exposição desta lição? Pastor, se o senhor me permite, eu quero responder utilizando esse último ponto, santidade e justiça de Deus. Se Deus é um Deus justo, como a Bíblia apresenta, ele tem que cobrar a santidade. E essa santidade ela tem que ser exigida e, quando não atendida, deve ser requerida, punida. É por isso que Paulo diz no capítulo 4, quer dizer 3, da sua primeira carta aos Coríntios, versículo 16, Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí versículo 17 entra a justiça. Se alguém destruir o templo, isso aqui, a destruição do templo, é muito amplo esse assunto, mas dentro do aspecto da santidade é viver uma vida de pecado. Se alguém destruir o templo de Deus, o corpo, meu corpo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, eu acredito que é bom, pastor, a gente, na escola dominical, relembrar essa máxima bíblica, né? De que a santidade ela está atrelada à cobrança de uma justiça. Deus vai cobrar do homem que não cuidou daquilo que é dele. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo de Deus. E depois Paulo diz, esse templo é de Deus, não é meu. Eu sou um mordomo, como o senhor falou. Então, a justiça de Deus ela vai, sem sombra de dúvida, ser requerida no momento certo. E por isso essa lição deve ser estudada com muito apreço e com cuidado, e lembrando sempre de que nós prestaremos conta diante do Senhor. Bom, Jonas. Deixar o versículo que está registrado em 1º livro de Pedro, capítulo 1 e versículo número 15, que o professor deixe bem claro. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. O professor dizia ao aluno que a santidade não se limita somente ao espaço, no ambiente de culto e da igreja, mas é em toda maneira de viver. É isso que o professor também deve frisar, entre tantos assuntos que já foram mencionados em sala de aula. Evangelista Sóstenes. Gostaria de sugerir aos professores que tentem lembrar e afirmar na mente dos alunos que Deus é santo, este é o padrão. Sede santos é uma possibilidade que cabe a cada um de nós. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial. Evangelista Sóstenes, o senhor poderia nos dar honra? Amém. Conforme nos orienta o pastor Nad Jackson, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome pela revelação da Tua palavra e queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu se revela como sendo o Deus Santo, o Santo Deus de Israel. Nos ajuda, Senhor, a alcançar o padrão que Tu tens estabelecido para nós. Nós queremos Te pedir a Tua bênção sobre o nosso amado pastor presidente, queremos Te pedir a Tua bênção sobre o superintendente das escolas dominicais, sobre cada dirigente, sobre cada aluno, Senhor. Nos ajuda a transmitir o Teu ensino. Nós Te pedimos a Tua bênção sobre a produção da Rede Brasil, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a 10ª lição com o tema Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Na próxima semana veremos a 11ª lição com o título A Realidade Bíblica do Inferno. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.